Boa tarde. Quinta-feira não deu para fazermos a gravação por conta de problemas que não deu mesmo, né? Mas vamos continuar naquele assunto da depressão, né? A depressão realmente é algo muito grave que está ocorrendo com as pessoas, famílias, né? De uma forma avassaladora, né? Levando as pessoas a ter comportamentos completamente diversificados, vamos dizer assim, precisando de ajuda, mas ajuda correta, tá? Não vou dizer que eu exatamente possa ajudar. O que eu faço é a leitura, né, do oráculo, da cartomancia, numa orientação. Que, aliás, é bom que fique claro que qualquer oráculo não tem nada a ver com a sua religião, religiosidade, tá? Ela é totalmente independente. Aliás, ela é muito antiga, né? Não é uma coisa de agora, é uma coisa milenar, vamos dizer assim. Antigamente não se fazia nada sem a leitura de um oráculo, fosse pelas estrelas, pela lua, até o nascimento de Jesus com os 3 magos, também foi feito de uma certa maneira, através dos 3 magos, né? De uma forma que tivesse a localização correta dele. Então não é uma coisa de agora. Até o de agora é até fraco diante do que era antigamente. Mas voltando no assunto de vocês buscarem ajuda, então vamos começar da seguinte forma. Vamos ver se vocês vão compreender direitinho, né? Eu não estudo para estar falando não, tá, galera? Eu falo aquilo que me vem intuitivamente, então eu falo da minha maneira, né? Quando você vai orar em qualquer segmento, você está orando para agradecer e pedir também, tá? Ótimo. Mas e a parte espiritual? Vocês acham o que exatamente? Que ela também está inserida neste contexto? Não, não está inserida nesse contexto. É como você ir no médico, né? Você vai no médico, vamos supor assim, você está com dor de cabeça, mas você vai no médico do estômago, no gastro, né? Vai adiantar? Não vai adiantar. Vai ter muita gente que pode até contestar o que eu estou falando, não vai adiantar. Médico da cabeça é da cabeça, médico do estômago, gastro é gastro, né? Médico de circulação é circulação, cada coisa na sua devida ordem. Então, na época quando Jesus disse nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, cuidai do vosso corpo, da vossa alma e do vosso espírito, então, acho que muita gente não entendeu o que ele quis dizer, né? Cuidar do corpo é o asseio, é o banho, né? Enfim, é os cuidados da alimentação, de vícios, de uma série de outras coisas que, infelizmente, todos nós temos um vício. Isso é óbvio, né? Seja de cervejinha, um cigarrinho, outros comem exageradamente, a ansiedade, que também vamos caminhar dentro dessa ansiedade para uma depressão, as pessoas estão muito aceleradas, aí vamos voltar novamente no cuidar do espiritual, né? Cada qual, quer queira, quer não queira, tem a parte espiritual, gostando ou não gostando, né? Na outra gravação que eu fiz, eu falei sobre obsessores, né? O que é os obsessores? Obsessores geralmente são pessoas que têm uma afinidade conosco de alguma forma, familiar, que fizeram uma passagem, ou até um estranho que você possa estar andando na rua e vir acompanhado ou acompanhada. Se a pessoa bebe, vai num bar e volta para casa, vocês têm ideia de quantos obsessores vão acompanhar esta pessoa? Vocês não têm ideia. E isso vai tumultuar toda uma família, com certeza que vai.
que vai atingir, senão vocês não vão ver nada, lógico, né? Porque eles são invisíveis. Nós, tirando o corpo, somos espíritos, né? Então, quem acha que morreu, acabou, está muito enganado. Não, não existe morte em nenhuma parte do universo, não existe a morte. A morte do corpo, mas não do espírito, tá? Pessoas que desencarnam de uma forma acidental, né? Elas não vão tomar conhecimento de imediato que elas morreram, de forma nenhuma. Elas vão se ver bem, viva, praticamente normal, e vão para casa do mesmo jeito, vão para o seu trabalho do mesmo jeito, só que elas conversam e ninguém ouve, ninguém escuta, mas estão ali, mais viva do que nunca. Estas pessoas têm que ser encaminhadas, né? Aonde? Numa casa adequada. Qual seria a casa adequada? A parte kardecista, evidentemente. É a única forma de encaminhar eles. E não adianta ir numa igreja, não vai resolver. Vocês podem falar, esse cara é louco. Tudo bem, então vocês vão sofrer muito. Porque as igrejas não têm condição de encaminhar as almas, né, que andaram conosco aqui na Terra. Entendeu? Como nós hoje, né? A mesma coisa que nós. Então, se eles não tiveram encaminhamento através do lado espiritual, aí vocês vão perguntar, mas de que maneira seria isso? Você indo na casa adequada, tá? Tem os tarefeiros, né, específicos para esta finalidade, para encaminhar os espíritos sofredores, para que eles tomem consciência de que eles partiram deste plano, entende? E quando vocês perdem alguém, que vocês ficam chorando muito, pensando muito, né? Tudo bem, é a dor, é o sofrimento, vocês trazem numa fração de segundo aquela pessoa perto de vocês, em sofrimento também, porque a pessoa não sabe ainda o que aconteceu. E mesmo que saiba, vamos supor que seja um espírito mais esclarecido, ele vai sofrer muito, porque ele não pode fazer nada, ele pode ver tudo, mas ele não tem como agir, não tem como corpo para falar, né? Então vocês acabam trazendo um grande sofrimento, porque os tarefeiros, eles já estão cuidando dele, ou dela, que seja, né? Está sendo cuidado, está sendo assessorado. Aí o pensamento de vocês atrapalha, vocês não têm ideia do quanto atrapalha. Eu aconselharia, quem não compreende direito o que eu estou falando agora, para ler muito o Evangelho de Kardec segundo o Espiritismo, né? Que na realidade não deixa de ser a Bíblia traduzida. E assim também vocês vão ter uma calma no interior de vocês, um alento, né? Porque vocês vão entender melhor, né? Que aqui tudo já está escrito, de que maneira viemos e de que maneira vamos partir. Embora é muito triste entender isso, tem pessoa que vai falar, mas como é que pode, né? Aquela pessoa era assim, assim, assim e foi morrer desse jeito. Vocês acreditariam que a própria pessoa escolhe de que maneira quer ir? Né? Uns que entendem vão entender o que eu estou falando, e outros não vão compreender o que eu estou falando. Uma criança que vem, morre com 5 anos de idade, seja do que for, ela teria que viver somente até esta idade. Cumpriu a sua etapa. Outras crianças que vêm com defeitos, que você fala, meu Deus, como é que pode, né? Ela tem que vir cumprir a sua missão exatamente do jeito que veio, porque é muito claro o que foi falado. Nós pagaríamos até o último centil, né? Então, aqui não tem ninguém que foi bonzinho. Pode ser bonzinho nesta vida, mas não foi em outra. Aí você pode falar também, mas eu não acredito. É um direito que você tem seu livre-arbítrio, você não acredita. Mas você vai ter as consequências, você pode, tem gente que até tem que ir em determinado lugar quase que todos os dias, não é verdade? Para se sentir bem, não é? Aí eu falo, acha isso normal? Você acha que todo dia você tem que ir em determinado lugar para você se sentir bem? Alguma coisa está de errado aí.
É porque você não tem a verdade da vida, das coisas. O porquê estamos aqui. O porquê para uns as coisas vai de uma maneira e para outros acontece de outra. Então, por isso tem aquela outra parte. Batei, batei, a porta abre-se-vos-á. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a pessoa buscar, ela não para num lugar só. Ela tem que buscar conhecimento. Não adianta fingir que é feliz. Sim, porque tem muita gente que é tão assim, ficou tão, vamos dizer, colocou tão na mente que é feliz, que acredita realmente que é feliz. Mas no fundo não é. Porque quem é feliz, quem está de bem com a vida, está bem em qualquer parte do mundo, qualquer lugar, qualquer casa, qualquer trabalho, qualquer situação, a pessoa vai estar de bem com ela mesma. Aí sim você está bem. Aí, dessa maneira, você está ótima. Ou então você precisa de alguém, porque você está só, não é? Então você está triste, aí você pensa assim, não, eu preciso encontrar uma pessoa e alguém, essa pessoa vai me fazer feliz? Não, não vai te fazer feliz porque você não é feliz. Então, nós atraímos o estado que nós estamos. Mas volto ainda na parte espiritual dos encostos, tá? Que realmente são espíritos vivos, perdidos, desencaminhados, ao qual estão encostando nas pessoas. Nós estamos numa epidemia de pessoas que desencarnaram, tá? E estão completamente perdidos. E quando você tem uma energia similar, ou gosto similar, encosta em você sim. E aí você começa a mudar o seu comportamento, viu? É muito sério isso, viu? Vocês não têm ideia a seriedade que é. Aí vai em determinado lugar, que eu não vou citar nomes, e você está com alguma coisa mandada, alguém mandou alguma coisa para você. Não é bem assim não. Muito pelo contrário, nós estamos mais lidando com desencarnados do que com alguém mandando alguma coisa para você. Até porque um trabalho é tão caro, vamos dizer a verdade, e ninguém vai fazer um trabalho para uma pessoa a troco de nada, né? De forma nenhuma, tem que ter um motivo. E é muito mais fácil você desmanchar um trabalho do que você tirar um egum, né? De trás. Então, voltando na parte de eguns, né? Que encostam nas pessoas, até mesmo desconhecidos, né? Então tem pessoas que vai ser muito importante ouvir esse vídeo, por conta de saber o que está acontecendo na sua casa, principalmente em questão de vícios. Se o problema for droga, é pior ainda, né? A pessoa vem totalmente com uma falange, né? Porque sabe de que maneira eles se alimentam? Do suor, sabia? É do suor da pessoa, eles encostam e se alimentam deste suor. E eles ficam grudados naquela pessoa, fazendo com que a pessoa tenha aquelas vontades, seja de beber, de fumar ou de comer. Eu não sei se quem vê o vídeo sabe de algum caso de alguém que de repente tem uma fome insaciável. Isto também é uma mazela, isso também é um encosto. É um encosto porque tem espíritos que têm muita fome, muita fome. E eles era apegado à comida, à alimentação, e eles encostam também na pessoa. Então, quando você perde alguém, um ente querido da sua família, procura orar na casa certa, no lugar certo, não fica chorando. Até, tudo bem, vai ficar triste no comecinho, mas procura libertar esta pessoa. Libertar, olha, segue sua viagem, segue seu caminho, porque ninguém vai antes da hora. Todo mundo vai na hora certa, não importa de que maneira seja. Aliás, para quem não sabe, quando é alguma coisa de acidente, o espírito é retirado do corpo antes que ele veja tudo aquilo. Haja visto Joelma, né? Aquele incêndio. Quantos espíritos não foram retirados antes que o corpo fosse consumado todinho pelo fogo, né? Vocês não têm este esclarecimento, né? Ele é valioso, né? Então, gente, eu
gostaria imensamente, e pretendo fazer, de responder as perguntas ao ouvinte, conforme ele fizer a pergunta na hora, entendeu? Eu acho isso muito importante, porque muita gente quer saber muita coisa, e todas as coisas têm uma explicação lógica, tá? Para que traga um alento, né, para o coração de cada um. E que as famílias possam ser mais unidas, porque não estão, né? Se é família que tem muito dinheiro, dispersa-se muito também aquela coisa familiar, né? A parte família, ela está muito deixada de lado, né? Cada um chega no seu horário, cada um tem a sua particularidade, tem o seu aposento separado, tem seu computador, né? Então não tem mais aquela reunião familiar, de se conversar sobre as coisas. Parece um monte de estranho na mesma casa, né? Aí quando acontece uma fatalidade, aí fica todo esse sofrimento. Então, as coisas têm que ser feitas, resolvidas, enquanto é tempo, agora. Orar, sim, nossa, e como? Mas se vigiar muito mais. Tem que se vigiar nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Eu volto a dizer, não adianta você orar e pensar mal de quem quer que seja, porque todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, independente da sua crença, da sua fé, da sua religião. Aliás, nunca poderá haver discussão sobre a fé de quem quer que seja. Numa casa, se um é budista, ou se um é evangélico, ou se um é espírita, se todos realmente são da fé, então não pode haver uma controvérsia, uma discussão, uma discórdia. Você tem que pensar ou ser igual eu. Cada qual vai aprender na sua hora. Nós somos milenares, nós encarnamos e desencarnamos, e prosseguimos aonde paramos, e resgatamos o que devemos, entendeu? Mesmo muitas pessoas que morrem afogadas e não foram para a praia, é porque tinha que ser desta maneira. Parece meio, porque quando você buscar o conhecimento, você vai ter mais assim um entendimento do porquê acontece tantas coisas que você não entende. Exemplo, vai? Se todo mundo fosse rico, não é verdade? Nossa, quem iria ser pedreiro, não é verdade? Quem iria ser lixeiro, né? Não, ninguém, todo mundo é rico, para quê? Não é verdade? Então também, se você passar algumas coisinhas no crivo da razão, né? Você pensar, nossa, é verdade, né? Sabe, as pessoas precisam acordar, né? E passar as coisas mais dentro de uma realidade, e não de uma fantasia, de uma coisa ilusória. Existe ajuda, mas existe a casa certa. A casa certa, ela te ajuda. Ela ajuda você, ela não cobra você. O que você der vai depender de você, da sua própria consciência. Porque tudo é pago, uma luz é paga, uma água é paga, o ambiente é pago. Mas você tem que ser ajudado e não cobrado. E outra coisa, não se cobra nada exigido. Você tem que me dar esta quantia. Não pode ser assim. Então vocês têm que ver bem aonde vocês estão indo, né? E por que vocês ainda não estão entendendo nada? E por que nada mudou na vida de vocês? É que me falaram que a minha fé é pouca. Não, a tua fé não é pouca. É que você está totalmente só condicionado a aquelas palavras. Então você ouve tudo aquilo, mas você vê que nada muda, porque você não mudou, né? Você continua com os mesmos defeitos. Então, é muito mais cobrado quando você entende mais. Quando você entende mais, você vai ser cobrado mais. Porque tem uma parte na Bíblia que diz, né? Para que você ore, ide ao seu inimigo e reconciliar-vos com ele. Não é isto? Certo? O que será que quer dizer isto? Então, você vai na pessoa que você te fez um mal, ou se você fez mal a alguém, e vai e se reconcilia com esta pessoa. Não é verdade? Ou vocês esqueceram? Você veja bem, vou mostrar uma foto. Bem conhecida por muitos aí, não é verdade? Bem conhecida. Ele deixou 10 mandamentos, né? 10 mandamentos.
Aliás, foi o que mais ele deixou, foi os 10 mandamentos. Mas esses 10 mandamentos, eles falam tudo que a pessoa precisa ouvir. Mas quem é que está seguindo isto exatamente? Ver o seu irmão como a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quem está fazendo isto? Se hoje em dia você pisa no pé de uma pessoa, pelo amor de Deus, na rua andam que minha nossa mãe. Não é verdade? Então a gente, você vê falar muito de fé, você vai falar muito, eu fui no orar, fui fazer isso, fui fazer aquilo. Tá, tudo bem, você foi, mas você mudou em alguma coisa? Se você não muda, como é que se você quer que as suas coisas na sua vida mudem? Essas pessoas que se queixam de solidão, será que elas procuram fazer alguma caridade para alguém, ajudar alguém? Será que elas procuram isto? Porque isso está em falta, né? Está em falta o amor, está em falta a caridade, está em falta a humildade, está faltando muita coisa. Então, nós somos artesãos daquilo que fazemos. Então, um conselho, plante o que é bom para a sua colheita ser boa. Até o ateu que não ora, não tem fé nenhuma, mas se o comportamento dele for bom, ele está de bem com Deus. Ajuda, tem muitas. E outra coisa, na época que Jesus andou, ele falava em parábolas, porque as pessoas não tinham condição de entender as coisas naquele momento, mas evoluiu muito, muito. Só que ainda muita gente está no AEU, né, na tabuada, está sendo ensinado pela tabuada, isso é pecado, isso aqui não sei o quê, que você tem que ser assim, que você tem que... Não, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você gosta, porque Jesus não quer ninguém fazendo sacrifício. Ele não colocou estas regras, quem colocou isto foi o homem. Ele te deu o livre-arbítrio, ele te deu a liberdade. Você escolhe o caminho que você quiser. Se ele for bom, ótimo para você. Se ele não for, você vai ter as suas consequências também. Então, se a família se reunir mais e trocar mais ideias num conjunto, e não ser tão separado como está ultimamente, eu acho que muitas irão se recuperar enquanto é tempo, né? Até pelas coisas que ainda virão, que não é dado poder falar tudo isso agora para vocês, certo?